Senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma série de matérias especiais, tratando o nosso futebol como ele deve ser tratado, com muito estudo, analisando de maneira mais profunda o que acontece. Um resultado não é feito por acaso, uma conquista não acontece por acaso, uma série de fatores combinados que levam uma equipe a ter o sucesso e até mesmo que levam uma equipe a ter o fracasso. Eu converso mais uma vez com Eduardo Barros, ele que é um profissional do futebol, auxiliar técnico do Grêmio Osasco, colaborador também da Universidade do Futebol. Eduardo, eu queria começar com você falando sobre o Audax no Campeonato Paulista 2016. Foi um case a ser estudado, um time que tinha pouco investimento, que tinha pouca estrutura, conseguiu chegar até a final da competição contra um Santos cheio de estrelas, com Ricardo Oliveira, Gabigol, Lucas Lima, e o Audax na final por muito pouco não conseguiu a vitória. É muito difícil simplificar e resumir, mas qual que era o segredo dessa equipe? Um grande abraço, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Marcel. Um prazer estar falando novamente com você. Acho que não tem um único segredo, né? Aquela equipe, como você mesmo disse, são vários elementos que pesam a favor de uma conquista, né? E no nosso caso, apesar do vice-campeonato, a gente considera a campanha histórica e o título simbólico que nos foi dado pela torcida e pelo próprio Dorival foi aceito com muito carinho por todos nós do Audax. Se eu tivesse que elencar alguns fatores primordiais e principais para essa competição, para essa campanha que o Audax fez, eu elegeria a liderança do Fernando Diniz, o trabalho de longo prazo, que eram jogadores que já conheciam a forma da equipe jogar e a forma do Diniz se relacionar com os jogadores, e a capacidade de acreditar que mesmo com pouco investimento, como você mencionou, mas com um futebol de qualidade, um futebol ofensivo e propositivo, seria possível enfrentar qualquer equipe da competição de igual para igual. Então, com uma boa liderança, um trabalho de construção de um jogo ofensivo, de um jogo criativo, de um jogo que tenha bastante vínculo com a nossa identidade, a gente conseguiu fazer uma campanha positiva e que chamou a atenção de todos os envolvidos no futebol brasileiro. Falando, Eduardo, de dentro do campo, né, para quem de repente talvez não tenha algumas noções táticas, mas a grosso modo se via um Audax jogando ofensivamente, muita troca de posição, um jogo bonito de se ver. Quais foram os elementos trabalhados nisso aí, no treinamento, no dia a dia, na prospecção de atletas, né, para você formar um grupo capaz de realizar esses comportamentos que culminou com esse jogo tão bonito dentro de campo atuando? Certo. Como eu disse na questão anterior, já existiam jogadores que conheciam o trabalho do Diniz, jogadores que disputavam o segundo ou até o terceiro Paulistão pelo Audax e sob o comando do Fernando. Então esse é um ponto que facilita o desenvolvimento da aplicação do modelo de jogo no dia a dia e consequentemente nos jogos oficiais. Em linhas gerais, né, a equipe ela tem uma estrutura inicial que ela é muito viva, né, apesar de ter um posicionamento inicial estabelecido, né, que é um 3-4-3, quando a bola está em movimento, os nossos jogadores adquirem uma liberdade espacial muito significativa. Então é um time que sempre procura pôr mais jogadores que o adversário em todos os setores do campo. Então por isso é um time que está sempre junto para atacar e para defender. É um time que tem movimentações permanentes. Então o jogador inicialmente ele está do lado direito, mas pela dinâmica e padrão de movimentos do time, ele pode estar num determinado momento em outro lado do campo. Isso confunde marcação, confunde a organização do posicionamento do adversário. E com um futebol, como você disse, bonito, né? Que é um futebol que evita chutões, é um futebol que tenta tratar a bola com carinho e fazer chegar com qualidade a zona de finalização do gol adversário. E a equipe fez isso muito bem ao longo da competição, tanto que foi a equipe, juntamente com o Santos, ou
ou talvez um gol atrás, não me recordo, a mais positiva do campeonato. Eduardo, para terminar, sobre a questão fora de campo agora, né? A gente ouvia muitos relatos dos jogadores que o Diniz tratava os atletas e os problemas do dia a dia de uma maneira diferente. Ele é formado em psicologia, ele foi atleta de vários grandes treinadores, mas o que ele trazia de diferente, de novo, para chamar a atenção? Porque é muito raro um jogador falar disso, né? E quando ele fala, é porque realmente um trabalho de liderança, de gestão, é diferente para chamar tanto a atenção, né? Sem dúvida. Muitas vezes até aparece inicialmente, através da imprensa, o lado mais explosivo do Diniz, né? Pela conduta ou pela postura que ele tem na beira do campo, que às vezes aparece uma conduta e até um discurso mais duro, mais enérgico, talvez seja a melhor palavra. Mas o bastidor, o dia a dia, o convívio, ele é repleto de conversa e de trato individual profundo. Isso aparentemente não chama muito a atenção do grande público e também da imprensa. Isso talvez não tenha tanto impacto num olhar inicial do que se vê em campo, né? Isso não se enxerga objetivamente como uma movimentação da linha de defesa, como um posicionamento do time para atacar, mas ao mesmo tempo a forma que a equipe joga é uma expressão de como o time se relaciona com o treinador, né? Então é um time de muita união, é um time de muita coletividade e é um time de muita solidariedade. E esses elementos são construídos em todas as conversas, tanto que o Diniz tem com todo o grupo de jogadores, como aquelas que têm por objetivo satisfazer e atender às demandas psicológicas individuais de cada um dos jogadores que são diferentes realidades, diferentes histórias de vida e que têm diferentes necessidades. Muito bacana isso, né? O Diniz falou uma vez numa entrevista que ele queria resgatar o sentimento do jogador de ser o melhor que ele pode, porque todo mundo que começa quer ser um Pelé, quer ser um Romário, é o melhor do bairro, da escola, e quando chega no profissional acaba perdendo um pouco isso, né? Então ele resgatando, trouxe esse jogo diferente, esse jogo bonito que encantou a todos. Essa é a primeira parte da matéria com Eduardo Barros. Vamos ter mais assuntos, estudando futebol, entrando a fundo nas questões, porque não é só um jogo, tá? Tem muita coisa por trás desse esporte que nós somos apaixonados.